Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos fazer mais uma semana. Estamos aí no PET 4, semana 3. Estamos quase encerrando o PET, hein? Então eu quero que você pegue seu lápis, sua borracha, seu PET, seu caderno, se você não tiver o PET, e acompanhe comigo aqui as explicações e vai fazendo aí, ok? Já deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe essa aula com alguém que tem interesse no assunto. E se inscreve aí e ativa o sininho para você receber as notificações, porque volta e meia eu estou colocando algumas aulas e você pode estar enriquecendo o seu conhecimento aí, ok? Vamos lá iniciar nossa aula então? Bora lá comigo! Vamos iniciar então aqui nosso PET volume 4, nós vamos fazer as atividades da semana 3. Vamos lá então. Então, nessa semana nós vamos estar estudando frações, equivalência, comparação. Nós vamos estar trabalhando muitos números decimais nessa semana, tá bom? Nós vamos transformar fração em número decimal, tá? Vamos lá então. Número 1. A figura desenhada está dividida em partes iguais. Então, aí tem as partes que ela está dividida e as partes que ela está colorida. O número decimal que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representa a figura inteira é... Tá, então aqui vocês vão achar o número decimal que representa esse desenho. Vamos lá para as explicações? Bom, então nesse exercício nós vamos estar transformando fração em número decimal, certo? Então aqui a figura ela foi dividida em quantas partes? Olha aí. 2, 4, 6, 8, né? A quantidade ela foi dividida em 8 partes. Quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oitavos. Então, 6 oitavos é a fração que corresponde à figura, certo? Depois disso, vocês vão simplificar. E que número que dá para dividir o 6 e também o 8 vai formar uma outra fração. E depois vocês vão dividir. Porque a fração, isso aqui é uma divisão, então eu quero passar isso para número decimal. Então eu coloquei um exemplo aqui, 1 sobre 2. É que número decimal? Então você vai fazer a divisão para descobrir. Vamos lá? Olha, 1 eu vou dividir por 2. Acontece que 1 é menor que 2, não dá para dividir. Concorda comigo? Como não dá para dividir, então eu vou colocar 0. Mas ainda continua não dando para dividir. Então eu vou fazer o quê? Vou transformar esse 1 em décimos. Para isso eu vou fazer o quê? Colocar a vírgula, ó, coloca a vírgula aqui e acrescento um 0 aqui. Então eu tenho 10 décimos, certo? Eu vou dividir. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes, não é isso? Então aqui vai ficar 5 e aqui 10. 10 menos 10, 0. Então, a fração 1 sobre 2 é igual a 0,5. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Depois que você simplificar, você vai dividir. Por que eu pedi para simplificar? Porque fica mais fácil, mas você pode dividir também. Se você já quiser dividir direto 6 pelo 8, tudo bem, tá? Se não, você simplifica e depois divide, ok? Então, essa é a número 1. Questão número 2. A reta numérica está dividida em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0 e o ponto C corresponde ao número 6. Letra A. Onde está localizado o número 8? Letra B. O ponto G corresponde a qual número? E a letra C. E o ponto A corresponde a qual número? Vamos ver as explicações? A número 2, nós vamos estar trabalhando reta numérica, certo? Então aqui eu tenho uma reta numerada, e aí eu tenho as letras 0, o 0 e aqui é o 6, as letras O, A, B, C, D até o J, ok? Aí eu tenho que descobrir quem são esses números aqui, então vamos analisar. Olha, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 6. Então você vai pensar aqui, são quantos espaços que eu tenho aqui, o intervalo? 1, 2, 3, não é isso? 3 espaços, então.
Então, 6 dividido por 3 é quanto? 2, não é? Então, cada intervalo desse eu vou contar de 2 em 2. Então, aqui é o 0, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 4, assim por diante. Depois que você enumerar, você vai responder as perguntas, tá bom? Atividade número 3. A turma do 6º ano B da Escola Criativa, empolgada com o estudo da região Sudeste, nas aulas de Geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A apresentação a seguir demonstra o trabalho da turma. Então, eles juntaram várias bandeiras, né, dos estados em uma só, uma faixa só. Então, aí tem uma quantidade de bandeiras do estado de São Paulo, que eu coloquei para vocês verem o desenho. Tem de Minas Gerais, de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eles colocaram uma quantidade de cada uma fazendo uma faixa só, ok? Letra A. Qual a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes nessa faixa? Vamos para as explicações? A número 3, nós vamos estar trabalhando também transformar frações em números decimais e representar as frações, tá? Então, aqui na letra A, vocês vão contar o número de bandeiras de Minas Gerais, vou colocar em cima da fração, tá? E o total de bandeiras abaixo. Aí vai formar a fração que representa isso aqui, certo? Essa é a letra A. Na letra B, você vai escrever essa fração na forma decimal, como nós fizemos na número 1. Então, você vai fazer o quê? Dividir o número de cima pelo número de baixo. E você vai escrever o número decimal que representa, ok? Na letra C, você vai pegar somente as bandeiras do estado de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Soma a quantidade de bandeiras, coloca no numerador. E o total de bandeiras no denominador. Vai ser representada assim, tá bom? Aí essa mesma fração você vai escrever na forma decimal também, ou seja, vai dividir o número de cima pelo número de baixo, tá? E a letra B, você vai pesquisar o significado dos dizeres da bandeira. Então, eu deixei aí o desenho, né, da bandeira, você vai ler, vai pesquisar o que significa o que está escrito aí, certinho? Sistematizando os conceitos. A fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Logo, para fazer a transformação de uma fração em um número racional na forma decimal, basta efetuar essa operação. Exemplo: transformar 3/4 em um número racional na forma decimal, basta efetuar a divisão de 3 por 4. Ou seja, vai dividir 3 dividido por 4, que vai ser igual a 0,75, certo? Leia os diálogos da tirinha. Vamos lá. Penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Ela não pode pensar em mim porque sou um nada e não se pode pensar em nada. Você não é um nada, Charlie Brown? Não? Mas alguma garota pensa em um 0,00001? Letra A. O número 0,00001, citado por Charlie Brown, é lido como um centésimo de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? Letra B. Você concorda que 0,00001 é o mesmo que nada? Por quê? Vamos lá para as explicações? Na número 4, nós vamos estar trabalhando os números decimais, transformar os números decimais em frações decimais. Então, eu coloquei alguns exemplos, uma explicação para a gente poder fazer o exercício, tá? Então, olha aqui. 1 sobre 10, se eu dividir ele, 1 dividido por 10, eu vou chegar nesse número decimal aqui, 0,1, tá? Que a gente lê 1/10, ok? Então, nós vamos associar o seguinte: o número de zeros é o número de casas após a vírgula. Então, aqui eu tenho um 0, aqui eu tenho uma casa após a vírgula, certo? A gente não lê 10 desse número, então esse aqui é décimo,
Então, aí você vai ler o número que tiver, que no caso só tem um, né? É um. Eu vou ler 1/10. Se fosse 2, 2/10. Assim por diante, tá? Aqui eu não tenho 2 zeros, então 2 casas após a vírgula. Como que eu vou ler esse número, né? 100? Então, esse vai ser centésimo, 1 centésimo. Se fosse 2 ou 3 ou 4 centésimos, assim por diante, tá? O próximo, 3 zeros, 3 casas, tá? Esse número é 1000, então eu vou ler milésimo. Então aqui 1 milésimo, ok? Aqui, 4 zeros, 4 casas após a vírgula. Como que eu vou ler esse número? Não é 10.000? Eu estou na unidade de milhar, certo? 10.000. Então aqui eu vou ler décimo de milésimo. Olha aí, décimo de milésimo, ok? O outro, eu tenho aqui 5 zeros, 5 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu vou ler esse número? Não é 100.000? Ó, 100.000, então aqui vai ser centésimo de milésimo. Tudo bem até aqui? Tá? Então essa aqui é a explicação, né, da associação aqui dos nomes, para você fixar bem como que a gente lê, tá bom? Aqui eu quero transformar esse número decimal em fração. Então o que você vai fazer? Sempre para transformar, você vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho 1. Se fosse 2, vamos colocar o 2 aqui. Eu ia colocar o 2 aqui. E embaixo, no denominador, eu vou colocar potências de 10. Ou 10, ou 100, ou 1000. Tá? Como eu tenho aqui só uma casa após a vírgula, eu vou colocar um zero. Então, vai ser 2 sobre 10. Se eu tivesse 2 casas, eu ia colocar 100. Tá? Eu estou trabalhando potências de 10 aqui. Se eu tivesse 3 casas, eu ia colocar 1000, assim por diante. Vamos completar aqui. Ó, 1, então vou colocar 1 aqui, certo? Eu tenho 2 casas, não é? Então vou colocar 2 zeros embaixo. Ó, potências de 10, então aqui vai ser 100. Tudo bem? Aqui, 1 de novo aqui em cima, no denominador eu vou colocar 3 zeros, porque eu tenho 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. Então ficou 1 sobre 1000, certo? Aqui, 1 sobre, ó, 1, 2, 3, 4. Vou colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ficou 1 sobre 10.000. Agora, o último, esse número que está perguntando no exercício, você vai fazer. Tá? Ficou fácil agora, né? Então, conclui aí. Questão número 5. Aprendendo brincando. Vamos fazer uma experiência e nela aprender mais um pouco sobre fração e números decimais? Você vai precisar de 4 garrafas de mesmo tamanho, um copo de medida e água. Coloque água nas garrafas obedecendo a seguinte sequência: metade da capacidade na primeira, 1/4 da capacidade na segunda, 1/8 na terceira e 1/16 da capacidade na última garrafa. Para isso, você precisará converter as frações em números decimais, facilitando o uso do copo medida. Depois que você transformar, vai fazer a seguinte experiência aqui, ó. Sopre no bocal de cada uma e preste atenção no som. Experimente também bater de leve em cada garrafa com uma vareta de madeira. Anote os números decimais obtidos e suas observações quanto aos sons emitidos. Então, nessa questão, você vai transformar as frações em números decimais e depois vai fazer essa experiência e vai falar sobre o som que você viu aí quando você bateu com a vareta, o som que formou quando você soprou, né, dentro da garrafa, certo? Vamos lá para as explicações? Nessa aqui, vocês vão colocar, né, fazer essa experiência aí com as garrafas, tá? Então, na primeira garrafa, vocês vão colocar metade, né, meio litro. Na outra, 1/4, 1/8 e 1/16. Se vocês perceberem, uma é a metade da outra, tá? Essa aqui é a metade dessa. Então, a quantidade que você colocar aqui, aqui você vai pôr a metade desse, tá? Esse é a metade do de cima e esse é a metade desse daqui, ok?
Aí o que vocês têm que fazer? Transformar as frações em números decimais, ou seja, dividir o número de cima pelo número de baixo, igual nós fizemos na número 1. Então aqui nós vamos estar usando essas transformações de frações e também unidade de capacidade, porque nós estamos trabalhando com os litros, tá? A capacidade aí que é o litro. Então aqui, 1 litro eu tenho que é igual a 1000 ml. Então, para você saber a quantidade exata de água que você vai colocar, você vai fazer esse cálculo aqui. Então, preste atenção aqui, ó. Eu tenho 0,2, tá? Eu quero transformar isso em ml, tá? Porque 1 litro é 1000 ml, então eu tenho que saber quantas ml é esse 0,2 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1000. Então, presta atenção numa coisa. O 1000, eu tenho 3 casas, 3 zeros, não tem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui tá 0,2, não tá? 3 zeros, não são? Ó, 3 zeros aqui. Então, eu vou acrescentar, eu tenho que colocar 3 casas após a vírgula. Para isso, eu vou acrescentar zeros, tá? Então, 1, 2, 3. Então, isso aqui é igual a 200 ml, certo? Vamos ao outro. Mesma coisa, ó. São 3 zeros, não são? Então, 3 casas após a vírgula. Eu já tenho 2, ó. 1, 2, para completar a terceira, eu vou colocar um zero. Então, aqui é 120 ml. Eu apago aqui, que eu estou transformando. Eu estou multiplicando por 1000, tá? Multiplicar por 1000 é fazendo da forma mentalmente, vocês vão fazer assim, contar os números de zero são os números de casas após a vírgula, tá bom? Esse aqui são 3 zeros, então vamos lá, eu já tenho 3 casas após a vírgula, não tem? Então vai ficar 325 ml, ok? Esse aqui eu tenho 4 casas, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, vou colocar ele aqui. Eu quero só 3 casas, não é? Então, vou colocar 1, 2, 3. Aqui eu vou pôr a vírgula e vou colocar isso aqui. Então, ficou 32,5 ml, certo? Então, aqui vocês vão dividir o 1 pelo 2, vai dar o número decimal, tá? Vamos fazer aqui só primeiro para vocês verem. 1 não dá para dividir por 2, certo? Então, eu vou colocar 0. O que eu vou fazer? Lembra, transformar em décimos. Então, vou colocar a vírgula, colocar o 0 aqui. Então, quantas vezes o 2 cabe no 10? 5, não é? 5 deu 10. Então, deu 0,5. Então, isso aqui é 0,5. Aí, eu tenho que transformar em ml, tá bom? Porque é 0,5 litro. Transforma em ml para ver quanto que vai dar em ml. Tá? Se 1 litro é 1000 ml, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, eu vou multiplicar dessa maneira que eu expliquei para vocês, tá bom? São 3 zeros, então vamos lá. 1, 2, 3. 3 casas após a vírgula, então deu 500 ml, certo? A mesma coisa vocês vão fazer nas outras. Depois que vocês fizerem, vocês colocam o líquido nas garrafas e façam a experiência que está escrito lá para vocês. Vai ser bem legal, tá ok? Então, aqui encerramos a nossa semana 3. E aí, pessoal, como vocês foram na aula? Entenderam tudo? Bom, então a nossa aula se encerra aqui. Espero que vocês tenham aprendido, né? E tenham respondido. E eu vou estar aguardando as atividades de vocês, tá bom? Não deixe de mandar para mim. E as respostas eu passo para vocês no grupo do WhatsApp, ok? Então, eu agradeço a sua participação até aqui. E te espero na próxima semana com a semana 4, encerrando aí o nosso PET 4. É isso aí. Então, até a próxima semana. Tchau!